Oi, pessoal! A história de hoje vem lá do planeta 18b, mas olha, poderia muito bem ser a nossa. É sobre uma cura que tinha o poder de salvar todo mundo, mas que foi bloqueada por duas coisas que a gente conhece bem: falta de dinheiro e excesso de medo. Vamos mergulhar em como a engenhosidade pode sim superar esses dois gigantes? A trama toda começa com um dilema bem familiar, né? Imagina só, ter nas mãos a cura para todas as doenças, uma daquelas descobertas que mudam o rumo da história, mas ela tá trancada. E a chave? Grana. 75 mil créditos. Era exatamente esse o valor. Esse número separava um estudante jovem e genial de um futuro livre de doenças. Com essa grana, ele poderia finalmente comprar as bobinas de indução que faltavam para o projeto dele e, pronto, curar qualquer patógeno. O destino de um planeta inteiro estava em jogo. Mas é aquela história, né? Quando o dinheiro vira um muro, a criatividade encontra uma porta secreta. A solução nesse caso não veio em forma de créditos, mas de uma moeda muito mais valiosa. E o melhor, infinita: a engenhosidade. E aí, diante dessa barreira financeira, dois caminhos apareceram. De um lado, o caminho óbvio: comprar tudo, caro, e que agora estava bloqueado. Do outro, uma ideia proposta por dois viajantes, o doutor e o Henrique, que parecia coisa de ficção científica. Em vez de procurar dinheiro fora, eles decidiram usar o que já estava ali, ao redor deles. E a estratégia, que eles chamaram de Tardes 42, é um show de pensamento fora da caixa. Ao invés de comprar o equipamento, eles basicamente o construíram com a própria natureza. Mapearam as frequências das plantas, inverteram o fluxo da seiva e, o mais genial de tudo, usaram o magnetismo do próprio planeta para criar um campo de indução. O resultado? A energia exata para a cura a custo zero. Impressionante. E essa citação do doutor, nossa, ela resume tudo. A verdadeira ponte para o progresso não é de dinheiro, é feita de neurônios. A inovação de verdade não fica sentada esperando financiamento. Ela dá um jeito, ela encontra um caminho. Só que superar a barreira da grana foi só a primeira parte. Tinha um obstáculo talvez ainda mais perigoso: a resistência humana. A história agora vira para esse desafio de lidar com o negacionismo, que lá era representado por um grupo chamado Céticos do Cristal. E aqui a história faz uma distinção que, olha, crucial. Negacionismo não é ceticismo. Não é a dúvida saudável que busca entender. Ele é apresentado como uma falha moral mesmo, a escolha de trocar a segurança de todo mundo pelo conforto da própria crença. E essa crítica vai fundo em 3 pontos. Primeiro, o negacionista negocia com a vida dos outros como moeda de troca. Segundo, ele rouba o futuro, porque nos prende a um passado que muitas vezes nem existiu. E terceiro, é uma forma de covardia intelectual, sabe? A recusa em encarar uma verdade que é complexa. Como essa frase lembra a gente, as histórias que contamos moldam o nosso mundo. Mas sem um pé na realidade, na verdade elas não constroem futuros, elas criam pesadelos. É por isso que lutar contra a desinformação é tão vital. Tá, mas e aí? Como se vence uma barreira feita de crenças? Não foi na força, não foi tentando ganhar a discussão no grito. A solução foi muito mais sutil: demonstrar a verdade funcionando na prática e, o mais importante, ter empatia para entender o medo por trás daquela negação. E isso tudo nos leva a um dos temas mais profundos da história. Qual é a responsabilidade da elite? O que significa de verdade ter poder e conhecimento? Significa que privilégio e dever são, no fim das contas, duas faces da mesma moeda. O princípio é bem direto. Quem está no topo da árvore tem a obrigação de proteger as raízes. Influência, conhecimento, recursos, nada disso é troféu. São ferramentas para proteger as novas ideias e os inovadores que mais precisam de apoio. Na prática, essa responsabilidade funciona de duas formas: como um escudo, protegendo a inovação da desinformação, e como um solo fértil, nutrindo as novas ideias para que elas possam crescer. O progresso de uma sociedade inteira depende da capacidade dela de proteger e cultivar seus futuros inovadores. E a metáfora que o doutor usa aqui é devastadora de tão precisa. Uma elite que não protege os mais vulneráveis está construindo uma nave espacial linda, mas esquecendo o oxigênio. É um projeto fadado ao fracasso e que leva todo mundo junto. Com a cura finalmente funcionando, o impacto foi como uma onda. Começou, claro, na saúde, mas não demorou para transformar cada cantinho da sociedade do planeta 18b. O impacto foi um verdadeiro efeito dominó positivo. A cura levou à democratização da saúde. Isso, por sua vez, deu ao planeta soberania econômica, porque eles não precisavam mais de ajuda de fora. Isso inspirou uma revolução na educação e ainda promoveu um futuro mais sustentável. Cada pecinha foi empurrando a outra.
Mas o maior benefício de todos não foi físico, foi psicológico. A cura restaurou uma coisa que parecia perdida: a confiança. Confiança na ciência, na colaboração, no próprio futuro. E um povo que confia e não tem medo é um povo que volta a sonhar. E é assim que a história do planeta 18b deixa de ser um relato específico e se transforma num chamado universal. Um lembrete de que a inovação, não importa aonde, precisa de apoio para sobreviver. O plano de apoio que eles criaram mostra que não existe contribuição pequena. Seja com o poder de muitos, a multidão, ou com o foco direcionado de poucos, os protetores, cada nível de ajuda é uma peça fundamental para construir o futuro. Todo mundo tem um papel. Essa foi a mensagem final transmitida lá. Ela nos lembra que quando a gente se une para salvar uma única vida, na verdade estamos salvando bilhões. É um investimento no poder exponencial da colaboração e da esperança. E assim, a lição do planeta 18b volta para a gente. A pergunta que fica é: qual problema que hoje parece impossível, na verdade não precisa de mais dinheiro, e sim de uma nova perspectiva? Qual desafio estamos tentando resolver com créditos, quando a verdadeira solução está nos nossos neurônios e na nossa audácia?